Olá, eu sou o professor Acácio do Instituto Federal do Paraná, campus Paranavaí, e vim falar sobre o trabalho Repensando as Práticas Avaliativas no curso de Licenciatura em Química. Inicialmente eu gostaria de explicar dois porquês. O primeiro deles diz respeito a por que repensar as práticas avaliativas. Pois bem, nos moldes atuais, a prática avaliativa tem consistido tão somente em um momento de avaliação, ou na maioria das vezes, né? E nesse momento de avaliação, o professor diz ser capaz de aferir a quantidade de conhecimento que o aluno absorveu. Entretanto, nós entendemos que o professor só é capaz de aferir a quantidade de conhecimento que o aluno conseguiu reproduzir. E isso dependendo, obviamente, dos fatores físicos, psicológicos e emocionais do aluno, que também são fatores a serem levados em consideração. Além disso, esse processo avaliativo é um processo absolutamente quantitativo e sim subjetivo. Afinal de contas, o professor escolheu um mecanismo para dar aula, é o professor quem determinou a data em que o aluno estaria apto a resolver uma avaliação, é o professor quem escolhe as questões, é o professor quem determina qual é o peso, é o professor que determina qual é o espelho de correção, é o professor quem corrige e atribui nota ou conceito. Então passa pela mão do professor todas essas etapas. Então é obviamente subjetivo. Se considerarmos a avaliação dessa maneira, nós levamos em consideração que a avaliação não faz parte do processo educacional. É só uma ferramenta de medição. E a discussão do nosso trabalho é exatamente para elevar o patamar da avaliação para o patamar de instrumento ou ferramenta de ensino. Sim, durante a avaliação o aluno também pode aprender, e nós defendemos isso no decorrer do trabalho. O segundo critério a ser explicado é por que aplicar um método como esses, ou vários métodos como foram aplicados no decorrer do trabalho, por que aplicar num curso de licenciatura em Química? Pois bem, o curso de licenciatura em Química, ou qualquer curso de licenciatura, é recheado de possíveis futuros professores. E levando em consideração que uma discussão como essa é feita com futuros professores, nós conseguimos perpetuar a necessidade de discussão dos processos educacionais e fazer com que esse universo em busca de melhorias na educação se perpetue. Dessa maneira, o trabalho se inicia fazendo algumas discussões a respeito dos métodos tradicionais de avaliação, e esses métodos tradicionais de avaliação, tais como a avaliação tradicional, a prova surpresa, prova em dupla ou entregas de trabalhos e afins, essas estruturas tão tradicionais, elas trazem alguns outros fatores emocionais, psicológicos que podem interferir no desempenho do aluno. Levando isso em consideração, nosso trabalho chegou a abordar situações como, por exemplo, o aluno alegar que teve branco durante a realização da prova ou que teve uma crise de ansiedade e que por isso não conseguiu resolver a prova. Então esse trabalho vem tentando tirar esses fatores externos e levando em consideração exatamente o que o aluno conseguiu absorver ou abraçar daquele conteúdo durante um período, independente de qual seja o período. Algumas experiências foram muito produtivas para nós, professores, e outras mais produtivas para os alunos. A situação mais produtiva para os professores foi dar a prova com consulta. Haja visto que, se a prova é feita com consulta, o professor não vai cobrar na prova alguma coisa que ele já tenha dado em sala de aula, senão ele está só medindo a capacidade do aluno copiar alguma coisa. Então, as provas criadas por nós foram muito mais reflexivas e exigiram que o aluno, de certa forma, utilizasse a sua habilidade de interpretação para conseguir resolver a prova. Não era uma prova simples de faça, reproduza. A segunda etapa, que foi bastante vantajosa para os alunos, foi poder discutir entre os pares e verificar quais seriam possíveis respostas ou quais seriam mecanismos de resolução. Isso retirou o fator branco ou ansiedade de cada um dos alunos. Leia o trabalho, se intere disso e mude você também as suas práticas avaliativas. Até a próxima!